Veio aí. Eu reli o Conto da Aia e li pela primeira vez os Testamentos e cheguei a uma conclusão se a continuação é necessária e tão boa quanto o primeiro livro. Seja cedo ou seja tarde, quando isso vai mudar? Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo aqui no canal e hoje eu vim falar sobre essas duas preciosidades, essas duas distopias muito impactantes que viraram inclusive série de TV, foram adaptadas, né? A série The Handmaid's Tale, que ganhou vários prêmios, aí eu vou falar um pouquinho da série daqui a pouco, mas hoje eu vim contar pra vocês como foi a minha experiência relendo o primeiro volume e lendo pela primeira vez a continuação do livro que foi lançada em 2019, se eu não me engano. Começando com o Conto da Aia, um livro que eu já falei dele aqui no canal. Quando eu li pela primeira vez, se tornou sim um livro favorito, 5 estrelas, um livro que parece que a cada ano que passa ele faz mais sentido e se torna mais real, o que também é muito assustador. E por isso eu decidi reler esse livro para poder ler a continuação, para refrescar toda a história. Mas vamos lá, para quem não sabe do que se trata o Conto da Aia, aqui a gente tem uma distopia escrita por Margaret Atwood, em que os Estados Unidos não é mais uma democracia, o país agora mudou de regime, agora o poder está na mão de um governo totalmente autoritário, onde as mulheres perderam todos os seus direitos. Então as mulheres não podem mais trabalhar, não podem ter conta no banco, dinheiro, bens, nada disso, e elas passam a ser propriedade do Estado e agora elas são divididas em castas, vamos dizer assim, grupos de mulheres. Foram problemas climáticos que passaram a fazer com que as mulheres se tornassem inférteis. Então, as taxas de natalidade baixaram muito. A maioria das mulheres, por conta de um tipo de radiação, não conseguem mais gerar filhos e eles querem reverter isso e por isso eles também instauram esse novo sistema onde existe um grupo de mulheres que são as aias, que a sua única função, o seu único papel, elas são obrigadas a reproduzir e dar filhos aos comandantes, que são homens de poder, e às suas esposas, que são mulheres inférteis, que não conseguem dar filhos aos seus maridos, então as aias, elas ficam incumbidas desse papel. O ensejo a fez tão prendada, ela foi educada pra cuidar e servir. Existem outras castas também, como as tias, que são as mulheres mais velhas, que também são inférteis, que foram as primeiras ali a participar da instauração desse novo regime e que são as mulheres que controlam as outras mulheres. Elas também são responsáveis por castigar as mulheres que fogem e não aceitam se submeter, né, a essas novas regras. E tem também as martas, que também são mulheres de meia idade, por serem pessoas de baixa classe social, elas vão para as casas das esposas e dos comandantes e trabalham como cozinheiras, empregadas, fazem faxina. A gente tem o ponto de vista de uma aia, então a nossa narradora é uma mulher que viveu, né, essa mudança de regime, então ela conta como era a sua vida antes, enquanto uma mulher comum, uma cidadã dos Estados Unidos, que era casada, que tinha uma filha, que tinha um trabalho. O que acontece depois, fazendo com que ela se torne uma aia, ela não sabe o que aconteceu com seu marido, ela foi separada da sua filha, também não sabe o paradeiro da menina, e ela precisa aprender a sobreviver nesse novo sistema, porque é só isso que resta pra ela fazer. Aí a gente se pergunta quando chega no final, tá, mas precisava de continuação? Será que a continuação não foi pra vender mais? Porque o livro, né, continua muito famoso, virou série de TV, então a autora pensou, vou escrever uma continuação só pra escrever, só pra me aproveitar desse hype aí. Mas pra minha grata surpresa, eu achei que o livro complementa muito bem. Primeiro, é um livro bem grande, até maior do que o primeiro volume. Sério, o livro é um complemento mesmo, é sensacional. Depois que você lê, você pensa que bom que ela escreveu a continuação, sabe? Era necessário pra gente saber mais dessa história, né? Porque aqui ficam sim muitas lacunas abertas, mas da maneira como a história é escrita, a gente entende que não vai dar pra preencher essas lacunas. Afinal, a pessoa que nos contou a história não é uma pessoa, uma narradora confiável, então a gente fica, eu acredito, não acredito, era ou não era, mas pela maneira como é feita aqui, não tem o que você esperar.
né? Então você tem que aceitar as informações que você tem. E aqui a gente tem muitas dessas respostas, tem outros questionamentos que são feitos também, que acabam ficando sem resposta, mas o livro, como eu falei, completa muito bem o primeiro volume. Tá, mas então o que a gente tem aqui nos testamentos? Aqui, diferente deste livro, onde a gente só tem uma protagonista, nós temos 3 narradoras. A gente tem uma tia narradora, ou seja, uma mulher de mais idade que foi uma das responsáveis por criar as regras, por muitas vezes penalizar, maltratar outras mulheres. Foi uma mulher que a gente detesta nesse livro, porque você pensa, é uma mulher aderindo a esse regime, contribuindo para que outras mulheres sofram. E aqui a gente entende o ponto de vista dela, como que essa mulher chegou a esse ponto, como era a vida dela antes, como foi ali nessa transição e o que ela pensa sobre as atitudes condenáveis e detestáveis que ela pratica. Ver o ponto de vista dessa narradora é a que eu mais gostei, na verdade. A gente tem também 2 meninas jovens, uma delas mora no Canadá, que é país vizinho aos Estados Unidos, então ela não vive sob o regime, mas ela sabe tudo o que acontece lá, ela vê o noticiário, só que de uma certa maneira a vida dela tá muito interligada ao que acontece dentro desse universo. E a gente tem também uma terceira narradora, que também é uma jovem, a gente acompanha ela desde a infância, ela vai contando como foi crescer dentro desse regime. Então, diferente das outras personagens, é alguém que não tem o ponto de vista de como era o mundo antes. Ela já nasceu nesse regime, então ela foi educada dentro dessas regras. Então isso também é muito interessante acompanhar. E a gente vai chegar no impasse também para essa jovem, que é o momento em que a história dessas 3 mulheres vai se cruzar, que é quando essa jovem, ela chega na idade que eles decidem que ela deve ser dada em casamento. Sim, porque como eu falei, né, as mulheres agora só servem para procriar. Então quanto antes você se casar, minha filha, e for lá ter seus filhos, melhor é para servir à sociedade. Cheguei à conclusão de que todas as mulheres retratadas, citadas e faladas nessas obras, de certa forma, mais ou menos, não importa, todas elas são vítimas desse sistema. Quando a gente entende um pouco mais, né, que a escolha delas era não ter escolha. Quem aponta o traidor é quem foi traído, já sabe o que é cair, ao menos tentou ficar de pé. Sobre a série, o que tenho a dizer? Assisti os 2 primeiros episódios, depois de ter lido o primeiro livro, e aí desisti. Por se tratar de uma história pesada, eu achei que já era o suficiente a experiência de ter lido o livro. Eu acho que ver todas as atrocidades sendo retratadas ali de maneira mais real, né, de maneira visual na série, seria demais pra mim. Então acabei desistindo, não continuei assistindo, não pretendo continuar assistindo, e valeu a experiência mesmo de ter acompanhado essa história, essa narrativa pelos livros, e com isso eu senti que eu tive o começo, o meio e o fim. Bom, é isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever aqui no canal. Me conta aqui nos comentários se você já leu um desses livros, se você já assistiu a série de TV, qual é a sua opinião sobre essas histórias. Se ainda não leu, se ficou curioso para ler, que eu quero saber a sua opinião. Muito obrigada por ter assistido, a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!